Olá, pessoal, tudo bem? Quinto ano? Bom, então hoje iniciamos mais um momento da nossa aula de revisão em geografia, certo? Iniciamos então ali com algumas palavras: migração, raça, diversidade, etnia e direito. O que essas palavras, então, por que elas estão aqui? Qual a direção delas? Sobre o que nós iremos falar hoje na nossa aula? Falaremos sobre todas essas palavras? A nossa revisão tem a ver com essas palavras? Então, vamos olhar agora no nosso próximo slide. Olha só. Geografia. Revisão dos conteúdos abordados no livro positivo. Aquela imagem que aparece ali é a nossa imagem que representa este nosso capítulo de geografia. Bom, então aqui nós temos a nossa primeira pergunta. O que resultou a miscigenação entre vários povos brasileiros? Primeira alternativa, diminuição da população. Letra B, unificação das tradições. Letra C, um mesmo dialeto. Letra D, um único vocabulário. Ou letra E, uma diversidade racial. Bom, se nós falarmos em diminuição da população, essa resposta não está de acordo com a pergunta. Então, a gente não considera. Letra B, unificação das tradições. Será que era isso mesmo? Era unificar a tradição? Letra C, um mesmo dialeto? Será que era isso? Eles utilizavam o mesmo dialeto, todas as origens, todas as etnias? Letra D, um único vocabulário? Ou letra E, uma diversidade étnico-racial? Pessoas de várias etnias, né, faziam parte do povo brasileiro. Então, a letra E é a nossa alternativa correta. Bom, vamos então para a nossa próxima pergunta. Quais os maiores fluxos migratórios entre áreas de um mesmo estado brasileiro? Então, nós estamos nos referindo aqui a maiores fluxos migratórios. Nós sabemos que são dois, né? Que são dentro de um mesmo estado no Brasil. Vamos lá. A, migração de retorno e cidade natal. Migração pendular e êxodo rural. Migração de retorno e migração pendular. Migração pendular e migração de retorno. Ou a letra E, que é a última, nenhuma alternativa está correta. Bom, letra A, então, migração de retorno e cidade natal. O que a letra E, A, está nos dizendo em relação a maiores fluxos? Será que migração de retorno é diferente de cidade natal? Letra B, migração pendular e êxodo rural, os dois são diferentes? Será que as duas explicações que estão aqui são referentes aos fluxos migratórios? Será que êxodo rural faz parte de fluxo migratório? Letra C, migração de retorno e migração pendular. Essas duas, elas têm a ver com a pergunta? Elas estão falando de migração de retorno e migração pendular? Ou será que as duas falam sobre a mesma migração? Letra D, migração pendular e migração de retorno. As duas apresentam o mesmo significado ou cada uma apresenta um tipo de migração, que são lá dos fluxos migratórios? E letra E, nenhuma alternativa está correta. Bom, a gente pode pensar que na letra A, ela está falando sobre retorno e cidade natal. Não é a nossa resposta. Migração pendular e êxodo rural, lá no nosso livro, ele não está falando dentro de migrações êxodo rural. Então, volta lá no livro para dar uma olhada.
Letra C, migração de retorno e migração pendular são coisas diferentes? Ou são coisas, eles têm o mesmo significado? Olha lá no livro também. Letra D, migração pendular e migração de retorno. São migrações diferentes, são duas áreas, né? São dois fluxos migratórios que fazem parte de um mesmo estado. E a letra E, nenhuma alternativa está correta. Então, a letra E a gente vai ter que descartar porque está errado. De todas que nós lemos aqui, da A, B, C, D e E, a única que a gente conseguiu perceber que realmente existe dois fluxos migratórios é a letra D. Migração pendular e migração de retorno. Vamos lá para a nossa próxima, então. O que é preciso melhorar na infraestrutura urbana do Brasil? Bom, o que a gente, dentro dessas alternativas, quais delas apresentam uma infraestrutura urbana que a gente precisa melhorar no nosso Brasil? Claro que nós sabemos que existem outras, né, várias, até no nosso livro fala sobre isso. Mas aqui a prof está trazendo para vocês algumas alternativas que vocês vão me dizer qual é a resposta certa. Letra A, as variações climáticas. O clima, ele tem algo a ver com a infraestrutura urbana? Letra B, empresas privadas? Letra C, hospitais públicos? Letra D, hospitais privados? Ou letra E, moradia digna e empresas privadas? Bom, quando nós estamos falando aqui sobre melhorias de infraestrutura urbana no Brasil, nós estamos falando do que, pessoal? Nós estamos falando de órgãos públicos, né? Serviço público prestados para nós. Nós, eu digo, enquanto povo, né? O povo brasileiro. Letra A, variação climática? Não. Letra B, empresas privadas? Não, né, pessoal? Privado é totalmente diferente de um órgão público, de um serviço público, né? Letra C, hospitais públicos? Podemos pensar. Letra D, os hospitais privados? Também não, porque é privado. E a letra E, moradia digna? Sim. E empresas privadas? Empresas privadas também não. Então, ficamos com qual alternativa, pessoal? Ficamos com a alternativa C. Muito bem, letra C, os hospitais públicos. Certo, pessoal? Então, aí fica então a nossa aula de hoje, uma revisão de algumas questões abordadas lá na nossa revisão nas aulas anteriores no vídeo. Qualquer dúvida, procurem as profs no Esponte ou procurem as profs do 5º ano nos e-mails. Boa tarde, tchau!